a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levar de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro de Uzá. Aió, filho de Abinadab, guiava o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Aió ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento, de pau, de faia, de harpas, de saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Quando chegaram a ele de Nacon, estendeu a mão à arca de Deus e o segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus os feriu ali, por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Glória! Amém? Possa ser sentado no glória a Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Deus, Filho, Deus. Glória a Deus. Deixe sua Bíblia aberta, acompanhe. Parei para meditar nessa palavra. Aonde eu parando para meditar, eu olho nesse primeiro versículo do capítulo 6, onde a palavra do Senhor diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, um número de 30.000. Aí eu falo para os irmãos, paro para meditar. Uma igreja com 30.000 membros, uma igreja indo buscar a presença do Senhor com 30.000 membros. Eu acredito que ninguém aqui nunca participou do culto com 30.000 pessoas. Eu nunca tive a oportunidade. E aqui a gente vê que Davi como a liderança, como rei, Davi como homem conhecedor da lei, conhecedor das escrituras. A gente vê que Davi, primeiramente, ele faz uma reunião. Ele chama, escolhe 30.000 membros, vou dizer 30.000 crentes, e se reúne naquele lugar ali. Davi, ele resolve buscar uma presença que já está há muito tempo fora do seu povo. Mas deixa eu te falar nessa noite, e que você pegue no seu coração. Hoje é o primeiro dia da semana, amanhã se inicia, cada um com suas correrias. Tem algo aqui nesse versículo que Davi, como homem de Deus, Davi não fez. Davi não consultou a Deus. Davi chamou a multidão. Davi reuniu aqueles que ele escolheu e reuniu 30.000 pessoas para que fosse buscar a arca. Porque você vai entender no decorrer da mensagem porque Davi não consultou
consultou o Senhor antes de consultar pessoas. Davi não consultou o Senhor antes de reunir pessoas. Ei, deixa eu te falar, primeiro passo na sua vida. Amanhã começa a sua correria. Hoje é o primeiro dia da semana. Seu primeiro passo não é consultar pessoas, é consultar o Deus que você serve. O primeiro passo na sua vida é você consultar a Deus. Qual a direção que eu tomo? O que eu tenho que fazer? Porque a palavra do Senhor vamos andando na palavra. No versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer assim: dispôs com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalã de Judá, para levar de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual você invocará o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Todo mundo aqui sabe o que simbolizava a arca do Senhor. A arca do Senhor simbolizava nada mais e nada menos, tudo mais, a presença do Senhor. Aonde Davi, ele saiu com aquela multidão. No versículo 2 a gente vê que Davi, no primeiro versículo, ele teve uma reunião. No versículo 2, Davi, ele está a caminho. Davi, ele saiu para ir em direção, fazer aquilo que ele fez na reunião do versículo 1. Mas aqui a gente vai ver que Davi, no versículo 2, ele indo buscar a arca, falando o que a arca é, onde está a presença de Deus, onde eles buscavam a Deus. Mas no versículo 3, foi aonde bateu em mim. No versículo 3, a palavra do Senhor vai dizer que puseram a arca de Deus num carro novo, levaram da casa de Abinadab, que estava no altério de Uzá, Aió, filho de Abinadab, guiava o carro novo. Esse versículo ele falou comigo, sabe por quê, meu amado? Primeiro ponto eu vou te dizer nessa noite: a presença de Deus não é conduzida do jeito que você se reúne, do jeito que você planeja e do jeito que você quer. A presença de Deus tem a forma de se levar e tem a forma de se conduzir. O erro de Davi, a gente vamos parar para meditar nessa noite, para que você venha entender. No versículo 1, Davi reuniu 30 mil homens. No versículo 2, Davi, ele foi em direção a buscar a arca daquilo que ele fez a reunião. Mas no versículo 3, Davi fez um erro, porque a presença não era para ser carregada em carro novo ou em carro velho. A presença de Deus era para ser carregada sobre o ombro de levita. A presença de Deus tinha a forma de ser conduzida. A presença de Deus, mas pastor, o Senhor prova a presença de Deus. A gente vamos meditar na palavra, lá em 1 Crônicas 15:15, vai dizer que a presença de Deus tinha que ser levado por levita, por pessoas preparadas, e não era sobre carro de boi, não era sobre aquilo que Davi, como liderança, tinha que levar. Davi, ele tinha que escolher pessoas que estavam na lei de Moisés, que tinha que conduzir a arca, e ali tinha que ser levita. E a palavra do Senhor vai dizer que a arca do Senhor, ela tinha 4 argolas, que ali era colocado os vergões, pastor Daniel, e ali 4 homens de Deus, 4 homens separados, tinham que conduzir a arca. Ei, Deus não se impressiona com a sua forma de adorar, Deus não se aprova, nem se alega com a sua forma, não é da forma sua, mas Deus se alega quando é da forma dele. Aleluia! Glória a Jesus! Deus se alegra quando é da forma dele. Bora caminhando na palavra, no versículo 4. Levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no altério, Aió, e adiante da arca. No versículo 5 vai dizer: Davi e toda a casa de Israel se alegrava-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Mas eu te faço uma pergunta nessa noite, para você entender. Se no versículo 3 tinha uma forma de levar a arca e Davi estava conduzindo errado, por que Davi se alegrou no versículo 5? Por que Davi estava se alegrando no versículo 5? Sendo que no versículo 3 ele estava conduzindo de uma forma errada.
Sendo que Davi sabia, ele sabia da forma que Deus, ele falou para conduzir a presença. Ei, Deus, ele não se alegra com qualquer movimento. Deus. Não é porque o movimento está grande que Deus está se alegrando. Imagina você, 30 mil homens dizendo glória a Deus, aleluia, e caindo no poder. Naquele tempo eu imagino, eu paro para meditar, não tinha uma cerâmica linda como essa, era poeira. Eu imagino o poeirão que aquele povo estava causando. Eu imagino a forma que aquele povo estava pulando na presença do Senhor. Eu imagino aquela poeira cobrindo tudo, e aquele povo pensando que estava agradando a Deus. Ei, não é da sua forma, é da forma de Deus. Não é da minha, não é da sua forma, é da forma de Deus. A presença não desce conforme a tua vontade, conforme o seu querer. Tem a forma de procurar, tem a forma de se achegar, tem a forma da presença estar. E eu falo para ti nessa noite, meu amado, movimento não mexe o coração de Deus. Movimento não vai mexer o coração de Deus. E você vai ver na palavra nessa noite, Deus podia se agradar com a igreja lotada com 30 mil homens, com 30 mil pessoas dizendo glória a Deus, aleluia. Dessa forma, ei, isso não comoveu o coração de Deus. Não é tempo de viver movimento. Não é tempo de cair em movimento. Não estou dizendo que movimento não é errado, que você vai ver no decorrer da palavra. Mas o movimento sem obediência a Deus não se agrada. Hoje nós estamos vivendo um tempo que o movimento está acima de obedecer ao movimento. Ei, deixa eu te falar outra coisa nessa noite. O seu dom não surpreende a Deus. A sua forma de louvar, de você pregar, não surpreende a Deus. Sabe por quê? Porque o dom foi Deus que deu. O dom foi Deus que deu. Então o que você faz não vai mover o coração de Deus. Sabe por quê, meu amado? Porque o dom, a palavra vai dizer que é irrevogável. Mas naquele dia o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, maldito. Sabe por quê? Porque você não tinha o principal que Davi foi buscar: a presença. Eita Deus. A presença. Então nessa noite, essa é a mensagem para a nossa vida. Se você é uma pessoa que lá fora hoje está desviada e não tem mais a presença, ela tem um dom que Deus deu. Se ela pegar esse microfone, ela louva, meu irmão, que você chora, mas o principal não tem, é a presença. E a palavra continua no versículo 6. Quando chegaram, a eira de Nacon estendeu usar a mão a arca de Deus e o segurou, porque os bois tropeçaram. Mas para aí, deixa eu te falar algo nessa noite. Não tinha uma liderança no versículo 1, onde a liderança fez uma reunião, onde a liderança com 30 mil pessoas foi atrás da presença, não colocou a presença em cima de um carro novo, e não estava todo mundo festejando, não estava todo mundo se alegrando. Mas por que teve ali no meio um tropeço? Porque no meio teve um tropeço. Você sempre quer saber o porquê? Olha no versículo 7, lê comigo. Lê comigo o que vai dizer no versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Deus feriu ali por essa irreverência. Deus matou Uzá por causa da sua irreverência. Mas não estava pulando, não estava no poder, não estava rodando, não estava se alegrando, não estava conduzindo. Mas por que Deus matou? Por causa da irreverência. Eita Deus. Então Deus matou por causa da irreverência, meu amado. Deus podia mover o seu coração, não podia, porque tinha 30 mil glorificando, exaltando, pulando, dizendo: Deus santo, Deus poderoso. Mas deixa eu falar para ti nessa noite, Deus conhece o coração de cada um. É verdade. Glória. Davi foi um homem de Deus, homem de grandes testemunhos na palavra, mas
Mas Davi também foi um homem limitado como eu e você. Davi teve erros gravíssimos na vida dele. E esse foi o erro na vida de Davi, onde Davi, como liderança, Davi não conduziu seu liderado conforme a palavra estava falando, conforme havia uma lei, conforme havia um segmento. Se a palavra fala que era para conduzir, que era, e deixa eu te falar, a palavra do Senhor, eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. A palavra do Senhor, sabe quem Davi imitou, meu amado? Eita, meu Deus, agora você vai entender. Se você querer saber quem Davi imitou, você volta lá em 1 Samuel capítulo 6, aonde você... É interessante, é o mesmo capítulo. Glória a Jesus. É o mesmo capítulo, 1 Samuel capítulo 6, aonde Davi cometeu erro, 2 Samuel 6. Olha quem Davi imitou para buscar a presença de Deus. 1 Samuel 6, versículo 7 vai dizer assim: agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, atai os carros e seus bezerros, levai-nos para casa. Então tomaram a arca do Senhor e pondo sobre o carro. Deixa eu falar para você. Aqui é os filisteus conduzindo a presença de Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a presença estava na casa de Dagon, 1 Samuel capítulo 5, e ali a estátua de... Eita Deus! Aleluia! Homens, segundo a imagem de Deus, não estava tendo respeito pela presença. Mas Dagon, quando a presença estava na casa de Dagon, 1 Samuel capítulo 5, fala que aquela estátua toda noite se prostrava perante a presença. Até os demônios entendem a presença e se prostram. Mas muitas vezes, homens e mulheres de Deus com irreverência não tem respeito pela presença. E deixa eu te falar outra coisa nessa noite. Pastor, mas por que Deus não matou o povo, os filisteus, que Davi teve punição, deixa eu te falar nessa noite. Deus não matou os filisteus porque Deus não tem compromisso com aquele que está no mundo. Deus pede compromisso de crente. Deixa eu falar de novo. Deus pede compromisso de servo. Os filisteus não eram servo. Quem era servo era Davi e Uzá. Davi imitou os filisteus. Davi imitou a forma dos filisteus conduzir a presença. Deixa eu te falar nessa noite. O mundo não pode, o mundo não imita servo de Deus, mas servo de Deus quer imitar o mundo. Vou repetir para você entender. A igreja quer imitar o mundo, mas você não vê o mundo entrando para a igreja para imitar servo de Deus. Então a mão de Deus, ele pesa sobre filho. Porque as regras da minha casa é para os meus filhos, não é para o seu. A regra da sua casa, eita Deus, é para o seu filho, não é para o meu. Glória a Deus. Então Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Glória. E o interessante é que a palavra do Senhor vai dizer que quando ali o Senhor Uzá, ele tocou na arca, a palavra do Senhor vai dizer que a arca passou 20 anos na casa de Abinadab, e mais 7 anos, deixa eu ler para os irmãos entender, para não ficar nas minhas palavras eu não saber explicar. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Foi quando os filisteus quis tirar e foi conduzir num carro novo. Mas 20 anos sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. Há tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Então a gente vai ver Davi, depois de 20 anos, mais 7 meses com os filisteus, mais 3 meses na casa de Abinadab, dá 20 anos. Eu vou pela palavra. Texto de Jó fala 70, mas eu vou o que está escrito na palavra, porque o que está na palavra eu me garanto. Você me perguntar, eu vou te mostrar. Eu não vou pelo estudioso
estudioso falou, vou ver o que está na palavra. A palavra do Senhor vai dizer que no lugar 20 anos, no outro 7 meses. Na casa de Obed-Edom, 3 meses. Dá 20 anos e 10 meses. E quando Davi foi buscar a presença, ele não foi imitando os ímpios. Aleluia. Ele não foi imitando os ímpios. Glória a Jesus. A forma de você buscar a presença não é conforme o mundo. O mundo não tem a presença. Mas a palavra do Senhor vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer assim que quando passou 3 meses a presença na casa de Obed-Edom, a palavra do Senhor vai dizer que toda a casa de Obed-Edom foi abençoada. Aleluia. Mas algo me pegou nessa palavra, que Davi ele não quis levar a presença para a terra dele quando aconteceu a morte de Uzá. Eu fiquei uma pergunta, a palavra não me dá a resposta, o porquê Davi não quis levar, o porquê Davi, eu não sei o porquê. A palavra vai dizer que Davi ele teve medo, não sei o porquê do medo, a palavra não vai nos falar, não tem como acrescentar minhas palavras, mas a palavra do Senhor vai dizer que a presença na casa desse homem, com 3 meses a casa desse homem foi abençoada. Ei, leva a presença na sinceridade, Glória. que algo grande vai acontecer dentro da sua casa. Aleluia. Mas deixa eu te Meu falar Deus. algo muito sério nessa noite. Não queira brincar com a presença e perder alguém, porque a presença de Deus ela não é brincadeira. Verdade. Porque Davi ele conhecia, mas Davi ele não levou conforme o conhecimento da palavra que ele tinha. Você que deixou sua Bíblia aberta, eu mandei porque nós vamos continuar a leitura para você entender a palavra nessa noite. A palavra do Senhor vai dizer, do versículo 12 até o versículo 15, olha o que aconteceu. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi pois Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificavam a ele, pois, e carneiro cevado. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, estava cingido de uma estola, a sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fazia subir a arca do Senhor com júbilo e com som de trombeta. Porque Davi deixou acontecer uma tragédia para depois se acertar com Deus? Porque Davi permitiu um homem morrer para depois ele for e conduzir a presença da maneira correta? Deixa eu te falar nessa noite, não faça como Davi. Davi esperou 3 meses para se consertar, para depois se conduzir a presença de novo. Quem fala não sou eu, é a Bíblia. Nós lemos a palavra nessa noite. Depois de 3 meses, mas primeiro Davi teve que perder uma vida para Davi se consertar. Eu não sei qual espaço de tempo você está brincando, eu não sei qual espaço de tempo você está indo na brincadeira, mas cuidado com esse espaço de tempo, que alguém pode descer a sepultura. Cuidado com esse espaço de tempo que pode custar uma vida. Cuidado com esse espaço de tempo, porque a presença do Espírito Santo de Deus não é brincadeira. Deus ele é verdadeiro, Deus ele é sincero. O homem pode brincar, o homem pode levar na brincadeira, mas o Deus que o homem serve, ele não brinca. O nosso Deus, ele tem bênção, tem sim. O nosso Deus permite dançar na presença dele, se alegrar, aceita sim, mas conforme o que ele toca. É conforme o que ele toca. Davi com 30 mil, ele dançou e teve suas consequências, mas depois de 3 meses Davi se consertou. A palavra não vai dizer que Davi foi punido. Sabe por quê? Porque Deus, deixa
deixa eu falar para você, não é a dança, não é o se alegrar que vai puxar a ira de Deus, é a irreverência. A ira de Deus vem por causa da irreverência. Primeiramente, a gente temos que ter um diálogo com Deus, não com a multidão. Davi foi chamar a multidão, reuniu a multidão e falou para que viesse buscar a presença. Mas Davi, ele não se organizou para buscar a presença como Deus ordenou. Ele organizou como ele bem entendeu, como os filisteus buscou a presença. Ei, deixa eu te falar algo nessa noite. Algo que muitos pregadores se enganam. Aonde muitos pensam que na igreja, escuta isso nessa noite, há trigo e joio. Isso é a mentira de Satanás. Porque a palavra vai dizer que o trigo e joio, ele está no campo. Na igreja, ele não está, porque a cabeça é Cristo, o corpo é os membros da igreja. O joio pode estar no local aonde se reúne, porque nem todos que estão no local que se reúne faz parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Então deixa eu falar para você nessa noite, a palavra do Senhor vai dizer que a presença do Senhor, meu amado, convence o homem dos seus pecados. A presença do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus, convence o homem dos seus pecados e do seu juízo. Mas tem homem, meu amado, que nunca esteve na presença, vem até para a igreja, vem até para se reunir, vem até para estar com a multidão, como esteve Davi com a multidão, mas nunca fez parte do corpo. E eu falo para ti nessa noite, valorize o que você tem, a presença de Deus sobre a sua vida, porque a presença de Deus é quem faz a diferença. A presença de Deus dá temor, a presença de Deus dá reverência, a presença de Deus faz a diferença. E a diferença não é falar em línguas, a diferença não é rodar, a diferença não é pregar, a diferença não é louvar, a diferença não é falar do mistério, a diferença é ter reverência. A diferença é ter reverência. Então Davi, o homem segundo o coração de Deus, escolhido pelo Senhor, ele teve essa outra falha na vida dele, aonde a gente vai ver que ainda há tempo de conserto na minha e na sua vida, ainda há tempo da gente se consertar. Davi, ele voltou a buscar quando ele viu que a ira passou e aquele homem foi abençoado. Então não brinque com a presença, e a presença vai se retirar. Jesus, ele está voltando. Verdade, meu Deus. E nessa noite eu falo para ti, irmão, em nome de Jesus, Glória. cuidado com todo mundo que prega e você dá glória a Deus. Cuidado com todo mundo que fala em mistério, revela a sua vida e você está dando glória a Deus. Cuidado, meu irmão, com os movimentos dos últimos dias. Cuidado, meu querido, porque a palavra do Senhor vai dizer que João Batista foi o maior profeta da terra. E João Batista nunca vestiu um terno, nunca colocou a coroa na sua cabeça. Ele comia véu silvestre, comia gafanhoto, vestiu a roupa de camelo, de animais. Mas a palavra diz que ele foi o maior profeta, o maior homem de Deus. Sabe por que ele foi? Porque ele teve reverência. Glória a Jesus. Ele teve respeito na presença do Senhor. Então nessa noite, a reverência que eu tenho aqui, pregando essa palavra para você, é a mesma que eu tenho sentado na praça da minha rua, é a mesma que eu tenho no final de semana reunindo com a minha família, é a mesma que eu tenho na minha casa, é a mesma que eu tenho onde eu for. A sua reverência na presença do Senhor é aonde você colocar a planta dos seus pés. Então nessa noite a palavra é: Glória. para conduzir a presença, não é do seu jeito, é do jeito do Senhor. Não se engane. A palavra de Deus, eu estava falando com a minha esposa,
Quando eu prego a palavra de Deus, eu tiro a responsabilidade de mim. Mas quando eu prego as minhas palavras, a responsabilidade é minha. Vou repetir. Quando eu prego a palavra de Deus, a responsabilidade está sobre o Senhor, a palavra é dele. Mas se eu pregar sobre mim, as minhas palavras, a responsabilidade é minha. Então se eu dizer, Deus mandou te falar algo, e Deus não falou, a responsabilidade é minha, Ele não falou. Então nessa noite, corra atrás da presença. Aleluia. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo tempos, dias, onde estamos correndo atrás muito de revelação, muito de um profeta que fale bonito, que vai me entregar um recado. Todo o recado de Deus já foi selado aqui de Gênesis a Apocalipse. Está selado, foi consumado. E o Senhor vai dizer, olha, quem acrescentar algo dessa palavra ou tirar dela, vai prestar conta naquele grande dia. Então a responsabilidade vamos carregar sobre nós, porque a responsabilidade é de cada um. E nessa noite essa é a mensagem. Não imite o mundo. O mundo não tem nada para nos oferecer. E vamos imitar a Cristo. Glória. Aleluia. E nessa noite, se você estiver aqui, se você ainda não teve um encontro com a presença, Meu Deus. deixa eu falar para ti nessa noite. Espírito Santo. A presença te aceita se você tem um coração quebrantado, um coração contrito. Glória. O Senhor não escolhe o homem pelo ele falar bonito, ou ele falar errado, ou ele não. O Senhor não escolhe pessoas assim. O Senhor escolhe pessoas com o coração quebrantado. Glória. E quer deixar Ele trabalhar. Então nessa noite, que essa presença, vou começar de mim. Se eu cheguei, vou falar, se eu cheguei trazendo essa presença nessa noite sobre um carro, sai daqui com ela sobre os seus ombros, sobre o seu coração, porque é aqui dentro que Ele quer estar. E a presença hoje, meu amado, não está mais dentro de uma arca feita de madeira de acácia. Você quer ver onde a presença está hoje? Olha, pega assim você. Olha a honra, meu irmão. Aleluia. Olha a honra. Sim, meu Deus. Olha a honra, meu irmão. Glória. A honra onde nós temos hoje. Davi, ele conduziu algo que a presença estava sobre. Mas hoje nós somos conduzidos. Glória a Jesus. Hoje nós somos conduzidos Aleluia. pela presença. Hoje nós somos conduzidos por ela. Olha quanta honra. O Senhor diz, olha, Jesus fala, eu vou, mas eu enviarei o Consolador. E Ele está sobre. A palavra vai dizer que Davi, ele carregou a arca, que a presença estava sobre a arca de madeira de acácia. O Senhor fala, olha, eu estou indo, mas a presença agora vai vir sobre. Obrigada, meu Deus. Sobre aquele que crê, meu irmão. Sobre aquele que crê, sobre aquele que tem um respeito, que tem uma reverência sobre essa presença. Não estou falando sobre aquele que roda, não, estou falando sobre aquele que crê e conduz a presença. Sobre aquele que fala assim, meu Deus, eu errei. É o Espírito Santo trabalhando para você reconhecer os seus pecados. Se você tem errado na sua vida, meu amado, e você não tem sentido algo dentro de você, vai dizer assim, Jesus, eu errei. Jesus, eu tenho que pedir perdão. Jesus, eu errei. Porque quem tem o Espírito Santo, meu irmão, ele erra como Davi, ele erra. Mas
Tem algo que fala assim: eu errei. E nós temos um advogado, filho. Aleluia! Oh, glória! Para finalizar nessa noite, talvez você quer dizer assim: eu vou desistir porque eu errei. Ei, deixa eu te falar. Pecar, todos pecam. Mas viver na prática do pecado já é iniquidade. A palavra vai dizer que o carro tem um trupinho, que a arca foi para. Na segunda vez, Davi não cometeu o mesmo erro. Então, nessa noite, talvez hoje, Davi foi 3 meses. Talvez hoje é o dia de você sair daqui consertando. Glória! E voltando para casa com a presença diferente. Amém? Eu agradeço por essa rica oportunidade. Obrigado, meu Deus.